Você já teve um chefe no trabalho que sugou até a sua alma? Se você disse sim, então vai se identificar com o filme Renfield, que acaba de estrear nas telonas. É um filme de comédia, terror e fantasia que conta a história de Renfield, interpretado por Nicholas Hoult, que vive o capanga do temido Conde Drácula, que é nada mais, nada menos que Nicolas Cage. E o Caio entrevistou esse elenco incrível, mas antes vai contar pra gente se esse Drácula realmente é um chefe tóxico ou se é só exagero, né, Caio? Conta pra gente. Pois é. É ou não é? Pois é, cara. É um chefe bem tóxico por bastante tempo. E o filme trata muito sobre isso, sobre relações tóxicas, tanto entre chefe e subordinado, quanto dentro da família, e como que podem se desenvolver essas relações e as pessoas acabam não notando e acabam se prendendo a elas. O filme fala muito sobre isso, mas uma relação que não foi nada tóxica foi dentro do elenco. O Nicholas Hoult e o Nicolas Cage falaram um pouquinho de como foi o clima das gravações e como eles estudavam um ao outro para poder se ajudar e transformar esse filme ainda num sucesso ainda maior e realizar coisas melhores em tela. Eu me sinto muito sortudo de ter trabalhado com um monte de atores brilhantes na minha carreira e a cada experiência eu tento aprender e descobrir mais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Nick quando eu tinha 14 anos e aprendi muito, mas sinto que dessa vez eu absorvi ainda mais observando ele. Tipo, eu não quero dizer que estava estudando com você, mas de certa forma eu estava. Eu ficava tomando notas pra mim mesmo e pensando, nossa, isso é incrível! E eu tô vendo em primeira mão. Então, pra mim é como ir à escola perfeita de teatro. Não só pra ver como o Nick atua e dá vida ao personagem, mas também entender de onde vem a inspiração. Como ele está desenvolvendo essas ideias, como ele as transforma no momento e também como ele interage com todo mundo nos bastidores e ajuda todos a serem melhores. Então, foi uma ótima escola e é algo que me sinto muito honrado de poder ter participado. Sabe, eu me sinto exatamente assim. Também, em todo filme eu me vejo como um estudante e quero aprender com cada experiência no set. E poder assistir o Nick, que é a estrela desse filme, eu estou apenas apoiando ele, como um coadjuvante. Eu tinha que prestar atenção nele, em que caminho ele estava tomando para que eu pudesse ajudar e me encaixar dentro do contexto. Ele estava dando o tom da comédia, a vulnerabilidade e com o lado emocional. Então, eu estava aprendendo a assisti-lo. E eu acho que esse é o pensamento correto de se ter em todo filme, o de ser um estudante. Nicolas Cage, com a idade que tem, com a quantidade de filmes que fez, ainda se considera um estudante. Gente, que humildade, né? Não é à toa que é um grande ator de filmes blockbusters que a gente ama e tá aí querendo aprender mais com esse coraçãozinho de estudante, né, Caio? Pois é, né, cara? O Nicolas Cage tá se reinventando tanto, agora tá pegando esse lado mais da comédia que ele fez recentemente com o Pedro Pascal. Ele tá tentando mostrar essas novas fases e abraçar um pouco dos memes que tanto fazem com ele. Mas assim, e o Ben Schwartz, como você comentou, o Nicolas Cage tá sempre tentando aprender, sempre tentando entrar de cabeça. E o Ben Schwartz, que é um dos vilões do filme Ted Lobo, contou um pouco disso, de como ele também tentava elevar o nível de atuação dele pra poder se equiparar ao Nicolas Cage, que sempre tava ali pilhado pra cada cena. Dá uma olhada no que ele me falou. Foi incrível, foi divertido demais, porque Nick Cage é super profissional, sabe? A gente viu ele em Outra Face, em Arizona Nunca Mais, em Adaptação. Eu assisti ele a minha vida toda, então eu fiquei muito animado. Dá mais vontade ainda de levar seu próprio nível quando você vê ele. Eu só pensava, eu não posso fazer bobagem. Eu lembro de uma cena em que ele me enforcava e eu só ficava, isso, vai fundo, sem medo. Você só quer viver o momento com ele o tempo todo. E uma outra coisa que foi muito legal de ver foi ele repetindo as mesmas coisas. Ele é muito empenhado, mesmo já tendo atuado por tanto tempo, ele continua muito dedicado. Ele sabe todas as falas, está sempre super preparado e animado antes de cada cena. Então eu fico muito inspirado que alguém que é tão bom há tanto tempo ainda tem essa paixão, sabe? Nicolas Cagezinho. O Ben Schwartz também se entrega de cabeça nos personagens, né? Eles topam tudo, né? Ah, ele tá ali pra tudo que vier. E nesse filme é muito legal como o diretor também comentou comigo sobre como o elenco faz metade do trabalho. Ele disse assim, bastante humilde, mas porque é um grande elenco e que acaba ajudando não só na atuação, como na parte de direção, de roteiro. E todo mundo entendeu que não é um filme pra ser uma piada, não é pra ser uma paródia do Drácula. Então o Drácula tem que ser sério, tem que ter pontos reais. Dá uma olhada no que ele comentou comigo. Nicolas Cage, recast Nicholas Hoult. Quando você escala o Nicolas Cage e o Nicholas Hoult, a Aquafina, metade do seu trabalho como diretor já está feito, porque eles vão trazer muito das próprias histórias, experiências e do amor por esses personagens. Eles são ótimos parceiros de produção e de roteiro, além de parceiros incríveis de atuação. Eles acrescentaram muito para o filme. A gente sabia desde o começo, quando Robert deu a letra, que não era uma paródia do Drácula, não era uma espécie de apertem os cintos, o piloto sumiu ou corre que a polícia vem aí. Existe emoção e ameaça verdadeira, e o Drácula precisa ser, ao mesmo tempo,
tempo assustador e engraçado. O limite entre os dois lados vai ficar se movendo constantemente, dependendo do que a cena pede. E foi exatamente por isso que nós entramos em contato com alguém como Nick Cage, porque ele consegue fazer tudo isso e ele vai conseguir encontrar o lado dramático e a vulnerabilidade dentro do Drácula. E o mesmo vale para o Nick Hoult. Nós tivemos um elenco incrível e foi muita sorte eles quererem fazer o filme. Vocês viram a fala dele, né? O mais bacana é que não é aquela comédia pastelão, é uma comédia na medida, né, Caio? Do jeito que a gente gosta, pelo menos no meu gosto, tá? Com certeza, Caio. E o Robert Kirkman, que é o cara que é escritor de Walking Dead, é produtor e teve a ideia desse filme todo, ele falou um pouco disso, que é um filme que mescla o humor com o terror, mas sem se transformar num pastelão e honrando esses 100 anos de história ou mais que o Drácula tem e tentando trazer ingredientes novos para essa fórmula toda que a gente já conhece, para tentar renovar um pouco o público e trazer novas visões. Dá uma olhada no que ele falou. É bem complicado balancear o terror, a ação e o humor e fazer tudo funcionar e ser coeso. Sabe, existe uma grande história com esses personagens. Tem toda uma tradição com os monstros da Universal e nós estamos tentando prestar uma homenagem a isso, enquanto trazemos algo novo para a conversa. Por isso que nós focamos nessa relação entre o Renfield e o Drácula, mergulhando fundo nela e explorando a relação de dependência entre os dois, retratando o Drácula como um chefe péssimo e tóxico, sabe? Trazer coisas novas que sejam o mais diferente possível, algo inesperado, diferente do que nós vimos nos últimos anos, sei lá, 100 anos. Mais de 100 anos, Caio, que entrevistas maravilhosas. E o Nicolas Hoult e o Nicolas Cage bem simpatiquinhos, né? Ah, o Nicolas Cage, ele é muito esquisito. Você pode ter ouvido a voz um pouco dele dublada aqui, mas ele tem um sotaque, ele tem um negócio, as mãos dele nunca param. É muito legal. Queria agradecer de novo a Universal Pictures por disponibilizar esse elenco incrível pra conversar aqui com a gente, trazendo toda essa história do Renfield, que é um pouco mais do que só o Drácula, é sobre essas relações tóxicas e trazer um pouco disso pra todo mundo poder refletir. Será que eu tenho alguma dessa relação na minha vida, seja com alguém da família, alguém no trabalho? Então é sempre legal a gente poder assistir um filme e sair pensando, mas será que tem alguma coisa assim na minha vida? Fica aí a reflexão, hein, gente?